Glória a Deus. Você achou Ezequiel capítulo 16? Diz assim, versículo 48. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não fez Sodoma tua irmã, ela e suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Eis que esta foi a maldade de Sodoma tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado, e se ensoberbeceram, fizeram abominações diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu estou. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te bendizemos pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de termos a tua palavra, Senhor amado, em nossas mãos, na nossa língua. Obrigado, Senhor amado, por este ambiente, a tua casa onde nos reunimos para te adorar, te glorificar. Obrigado por tudo que os teus filhos têm feito, Senhor amado, em pró de missões. Senhor, nos alegra o coração de ver, ó Deus amado, pessoas em terras distantes, ó Deus, sendo abençoadas pelos teus filhos, e sabemos que tudo isso é o teu Espírito que opera em nós, para que possamos realizar a tua vontade. Pai, ministra nossos corações nesta noite. Fala conosco, Pai, que ao sairmos desta casa, saiamos daqui convictos que estivemos na tua presença, que ouvimos a tua voz e fomos tocados pelas tuas mãos. Opera de maneira sobrenatural, nós te pedimos em nome de Jesus. A igreja diz amém. Pode assentar adorando a Deus. Eu quero meditar com você nesta noite a respeito deste texto, aonde Deus está falando de Sodoma e Gomorra e tudo o que aconteceu ali. O título desta mensagem é o seguinte: cuidado com as suas escolhas. Repita comigo: cuidado com as suas escolhas. Cuidado, muito cuidado com as suas escolhas. Eu gostaria que nesta noite, com a graça de Deus, mudar a sua mentalidade a respeito de Sodoma e Gomorra. Nesta noite, com a graça de Deus, eu quero que você consiga receber uma revelação de Deus e enxergar Sodoma e Gomorra com outros olhos, talvez que você enxergou até o dia de hoje, e que isso venha lhe ajudar a escolher de uma maneira mais espiritual, mais inteligente, mais dentro dos parâmetros divinos, para que você possa receber um futuro abençoado, que é o que Deus tem para a sua vida. Amém? Você não dá um amém, não? Deus tem um futuro de bênção, de vitória, de paz, de alegria para a sua vida. Ele usou o profeta e disse: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. São pensamentos o quê? De bênção, de paz, para lhes dar um final feliz, né? Não de tribulação, não de problema. Deus não está esperando você fazer alguma coisa errada, mandar um raio na sua cabeça, não. Não é isso, não, muito pelo contrário. Só que o que vai levar você a receber todos esses benefícios que Deus tem para você serão as escolhas que você vai fazer ao longo da sua caminhada. Amém? E uma coisa que você tem que entender é que nós estamos vivendo em um momento profético na história. Você crê nisso? Aí tem gente que fala assim: momento profético. Hã? Irmão. Nós estamos inseridos em um contexto profético. Quer você queira ou não, quer você acredite nisso ou não, nós estamos inseridos em um contexto profético. E existem coisas da parte de Deus que estão acontecendo e irão acontecer, e nós temos que entender isso. Porque quando você entende isso, que Deus trabalha a respeito, que Deus trabalha dentro do tempo que Ele criou, dentro das estações que Ele criou, da maneira que Ele determinou, certo? Na sua presciência. E quando você vai escolher alguma coisa, você precisa ter essa sensibilidade espiritual para você poder fazer escolhas abençoadas. Diga aleluia. Por exemplo, nós estamos no meio do outono, certo? E aqui
na região de Boston, onde vivemos, as estações do ano são bem acentuadas, não é isso? Você consegue enxergar bem quando é inverno, quando é outono, quando é primavera, quando é verão. E você se veste adequadamente para cada época do ano. Se você vê alguém andando de chinelo de dedo havaiana, né? Short, camiseta, certo? Em fevereiro, certo? No centro de Boston, entendeu? Alguma coisa está errada. Concorda comigo? Alguma coisa está errada. No mínimo, a polícia vai parar para ajudar o camarada. Porque, com certeza, ele não irá muito longe. Com certeza. Janeiro, fevereiro, ele estiver nessa situação, caminhando pelas ruas da cidade, entendeu? Em poucos minutos, ele vai virar picolé. Então, você se agasalha, né, de maneira apropriada. Da mesma forma, em julho e julho, você não vê ninguém, entendeu? Tampando as orelhas, de luva, entendeu? 3, 4 casaco. Se você vê, é a mesma coisa, né? Tem alguma coisa errada. Então, dentro de cada estação do ano, tem uma maneira de você se vestir, caminhar, certo? Verãozão, glória a Deus pelo ar-condicionado, chega o inverno, glória a Deus pelo calorzinho, não é? Tivemos uma semana de consagração, foi bênção pura. Teve uns diazinhos meio frio, né? Aí os irmãos chegavam, aquela hora que abria a porta, gostoso, calorzinho, não é? Bênção. E Deus trabalha dentro do tempo que Ele criou. Deus mora fora do tempo. Deus não está preso ao tempo. Por isso que a Bíblia diz que 1000 anos para Ele é como um dia para nós, e vice-versa, é uma coisa que o homem não consegue entender. E Ele trabalha dentro das estações. E existem algumas coisas que nós chamamos de dispensações, certo? E estudando teologia, você aprende que são 7 dispensações bíblicas, ou estações, certo? Que Deus criou para trabalhar na vida do ser humano. Nós temos a da inocência, da consciência, do governo humano, a patriarcal ou a aliança abraâmica, a da lei, a da graça a que nós vivemos hoje, e a próxima e a última que será do milênio. Quem entendeu, dá uma glória a Jesus. Então nós vivemos hoje na dispensação da graça. É um período diferente do da lei, né? Vamos dizer que a lei é o invernão, entendeu? Todo mundo bem vestido e tal, e a graça, entendeu? É primavera, aleluia. Falar que a graça é verão não, porque às vezes verão também é meio, né? Meio causticante, né? Primavera, glória a Jesus. Mas está vindo o milênio. E dentro de cada dispensação, Deus trabalhou de uma maneira específica com o ser humano para trazer ele mais perto de si. O texto que nós lemos aqui tem a ver com Sodoma e Gomorra. Tem a ver com Deus destruindo, acabando, exterminando aquelas cidades, certo? Completamente acabando com toda aquela região. Mas para você entender, para nós chegarmos aí, nós temos que voltar um bocadinho e olhar lá atrás. E tudo começa dentro de uma dispensação aonde aparece um cidadão chamado Abraão. Quando Deus olha e escolhe ele, ele acha graça aos olhos do Senhor. E coisa mais linda, irmão, é quando você acha graça aos olhos do Senhor. Dentro de cada dispensação nós vimos que houve homens e mulheres que acharam graça diante de Deus. Independente se foi da dispensação da consciência, do governo humano, certo? Ou da lei, ou da graça, sempre houve pessoas que chamaram a atenção de Deus. Por isso, sabe, essas conversas furadas de certa gente querendo, certo? Dar desculpa, não, porque hoje é muito difícil servir a Deus, não, porque hoje não sei das quantas, não, porque naquela época não sei o quê. Em toda a época teve gente que foi fiel ao Senhor, serviu a Deus e recebeu a graça de Deus. Então a questão não é
se é no verão, no inverno, no outono. A questão é você com Deus. Teve um momento que Deus falou assim, vou destruir tudo, vou acabar com tudo. Aí olha lá embaixo, aí o texto bíblico diz assim, olha, e Noé achou graça aos olhos do Senhor. Meu Jesus amado. Não tem coisa mais gostosa do que você achar graça aos olhos do Senhor. Todo mundo andando para um lado e ele andando para o outro. Todo mundo andando errado e ele decidiu andar certo. As escolhas dele foi diferente da escolha da maioria. A maioria nem sempre está certa, diga aleluia. Não embarca na maioria não, irmão. Viu? Cuidado, tenha sensibilidade espiritual. Entenda o momento profético em que você vive, que você pode embarcar com a maioria e receber o dilúvio. Ele achou graça, e agora Abraão acha graça. E Deus olha para Abraão e diz, olha, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Amém, Senhor. Glória a Deus. Ele vai lá, fala com a sua esposa, pega a sua fazenda, pega tudo que ele possuía e fala, tá bom, Senhor, eu vou para onde o Senhor quiser que eu vá. Sobrinho dele, Ló, olha, fala, tio, vou com o senhor. Ele, tá bom, vamos embora. E Ló começa a caminhar junto com Abraão. Abraão é considerado como o pai da fé porque ele realmente saiu assim, sabe, crendo em Deus. Eu não sei quantos de nós teríamos a graça, a fé de fazer isso, né? Deus virá para você assim, ó, sai daí e muda. Para onde, Deus? Não, só sai daí, a hora que você sai daí eu te mostro. Não, mas espera aí, fala primeiro para onde que é, porque aí eu já me preparo para ir. Aí Deus fala assim, não, sai daí e eu vou te mostrar. E o problema nosso é que o Senhor nos chamou para viver por... Nos chamou para viver por fé. E a maioria dos cristãos de hoje em dia estão, sabe, são tudo discípulos de Tomé. Né? Nós temos que ver para crer. Entendeu? Só que depois que você já viu, já não é mais fé, filho. Certo? E aí Deus fala com ele, sai que eu vou te mostrar. Irmão, e o lindo é isso. É quando Deus fala, você sai e você dá o primeiro passo, sem saber o que vai acontecer depois. Mas crendo que Ele é poderoso para te abençoar e fazer cumprir na sua vida tudo que Ele te prometeu. E ele saiu. E Deus falando aqui, vai para ali, vai para lá, acampa aqui, vai para outro lugar. E nesse trajeto passaram anos, e Ló junto com ele. Agora, por isso que a questão da escolha é complicado. Porque até com quem você cola, você está me entendendo? Até com quem você anda, você tem que escolher direitinho. Entendeu? Camarada, dono de uma embarcação, todo feliz, a embarcação está lotada, né? Vai levar o pessoal para o outro lado, aleluia, vou ganhar um dinheiro, negócio está bom, maravilha. Aí ele aceita um camarada entrar no barco dele. Sabe de que eu estou falando, sabe? Exatamente. Aí o cara entra no barco dele e daqui a pouco o maior prejuízo. Porque o mar se levanta e eles começam a ficar desesperados. Aí descobre que o barco está afundando porque eles consentiram que aquele profeta, certo? Teimoso, desobediente, entrasse para dentro da embarcação. Cuidado quem você deixa entrar na sua casa. Cuidado quem você deixa, sabe, entrar na sua intimidade. Cuidado com quem você hang out. Né? Cuidado. Cuidado. Porque pode ser treva. Pode ser problema. E você acaba levando, certo, prejuízo por causa de associação. Agora, Ló foi ao contrário. Ló foi abençoado por associação. Enquanto o profeta teimoso fez o barco praticamente afundar, o pessoal perdeu um monte de coisa e tal, deu maior prejuízo para eles, Abraão foi bênção na vida de Ló. E a Bíblia diz que
Ló começou a também ter, né, gado e trabalhadores, né? Então o business de um começou a crescer. Abraão, porque Deus chamou ele obedeceu, Deus começou a abençoar. E Ló recebendo bênção que estava colado com o abençoado. Pergunta ao seu irmão assim, você está colado com quem? Está colado com alguém que realmente tem intimidade com Deus, tem a bênção de Deus, tem a graça de Deus sobre ele, ou você está colado com alguém que está debaixo de maldição, debaixo de juízo de Deus, alguém desobediente? Você vai refletir no que chega na sua vida, qual é a escolha que você está fazendo. Deus abençoou tanto Abraão, e Ló foi tão abençoado também por Deus por andar com Abraão, que a Bíblia diz que chegou uma hora que a terra já não suportava os dois juntos. Imagina, certo? Abraão abre o Lowe's, né, ou Home Depot, e Ló abre o Lowe's. Aí chega uma hora, né, que tem Lowe's e Home Depot em tudo quanto é esquina da cidade. Aí o pessoal do Lowe's começa a brigar com o pessoal do Home Depot. Certo? Pra você entender, eles dois trabalham, o negócio deles era pecuário, os dois tinham animais, e os animais comiam a grama, certo? E a terra não aguentava, não tinha grama suficiente para o gado de todo mundo. Abraão tinha gado demais, Ló tinha gado demais, e aí os trabalhadores, o pessoal que tomava conta dos negócios de Abraão, brigava com os outros. Vocês vão levar lá tem uma graminha legal. Aí levava lá, né, os animais de Abraão. Aí os trabalhadores de Ló falaram, ih, rapaz, estão correndo para lá tem grama boa, vamos para lá também. E a terra não suportava, e eles começaram a ter conflito um com o outro. Presta atenção. Por causa deste conflito, Abraão, homem de Deus, falou, sabe de uma coisa? Não está dando certo esse negócio. E para evitar problema, para evitar confusão, sabe? Para evitar desgraça ou algo pior, deixa eu resolver essa situação. Abraão chama seu sobrinho Ló para conversar. Presta atenção. Vira para ele e diz para ele, querido, eu te amo, sou seu tio, gosto muito de você, fiquei feliz que você saiu comigo, né? E você viu o que Deus tem feito na minha vida, e Deus tem feito na sua vida também. Só que chegou um momento que não tem mais condições de nós estarmos juntos, por causa do tamanho da bênção de Deus. Então é o seguinte, nós vamos ter que nos separar, para evitar alguma desgraça. Abraão diz para ele, dá uma olhada, toda a terra está diante de ti. Abraão diz para ele, escolhe para onde você quer ir. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para o norte, eu vou para o sul. Escolhe o que você quer. Presta atenção. Sodoma e Gomorra era um lugar maravilhoso, diz a Bíblia. A Bíblia diz lá em Gênesis que aquela planície, certo? Era como o jardim do Éden. Presta atenção, a Bíblia fala isso. Que aquilo ali era como o jardim do Éden. Era como, sabe, o jardim do Senhor. O negócio era bem regado. Era uma planície maravilhosa. Toda sorte de árvores, de floresta, certo? De grama e água. Era algo lindo. Era um lugar maravilhoso para se morar. Né? Imagina, chegar assim lá em Tijuana, né? Aí fala, não dá pra gente ficar junto, entendeu? Se você escolher para o norte, eu fico aqui no sul. Entendeu? Manja, sabe onde é Tijuana ali? Ló, você quer o quê? Você quer subir um pouco mais para o norte aqui? Né? Para o USA? Ou você quer ficar por aqui? Entendeu? Para essa região aqui, mais baixa aqui. Onde você quer ir? Ele olha
presta atenção, e vê lá Sodoma, Gomorra, vê toda aquela planície, irmãos, era coisa linda, era um lugar agradável, era um lugar abençoado, era um lugar bem regado, era uma bênção. E ele rapidamente olha, né, e fala, ó tio, seguinte, já que o senhor quer isso, né, faz o seguinte, eu vou para ali, para aquele lugarzinho ali mesmo, entendeu? Aquela planíciezinha ali, né, lugarzinho ali, fico por ali. Tá bom. Ele pega tudo aquilo que ele possuía. Preste atenção. Ele separou por quê? Porque estava dando briga entre os seus pastores e os de Abraão. Ele era rico. Ele estava bem financeiramente, até dizer chega. Ele tinha muito empregado. Ele tinha muito gado. Certo? Não era pouco não, que se fosse pouca coisa não ia dar problema. Era muito. E a Bíblia diz que a terra não suportava os dois, de tanto que tinha. Ele sai com tudo aquilo e vai para lá, para Sodoma, vai para Gomorra, vai para aquela região ali. Certo? Lugar lindo, lugar agradável, lugar maravilhoso. Glória a Jesus, amém. Abraão pega a turma dele e vai para o outro lado. Certo? Agora, você tem que entender o seguinte, quem tem a bênção de Deus, ele é abençoado em qualquer lugar que ele vai. Aleluia. E principalmente, porque quem tem a bênção de Deus, ele usa os critérios de Deus para fazer escolhas de Deus. E a grande questão é, se as nossas escolhas são tão importantes assim, que vão nos levar para sermos extremamente abençoados ou termos grandes problemas, então qual é o nosso critério para escolher? Presta atenção. Se as nossas escolhas são tão importantes que vão nos levar a bênção ou maldição, certo? Então, os nossos critérios para escolher são extremamente importantes. Dá uma cutucada no teu irmão e pergunta assim, quais são os teus critérios? Quando eu começo a olhar os critérios de Ló para escolher para onde ele vai, eu começo a me preocupar. Primeiro lugar, eu vejo que os critérios que ele usou para escolher eram critérios meramente financeiros, mundanos. Ele só via de uma maneira horizontal. Ele escolheu só pensando em dinheiro. Será que as tuas escolhas, os critérios das tuas escolhas, todos eles são direcionados com isso aqui? Será que é igual, lembra do tio Patinhas, né? Que tinha um cifrãozinho, né? Será que as suas escolhas é igual do tio Patinhas? Certo? Eu tive certas reuniões que eu saía assim meio abestado, igual diz o outro, né? Que eu falava assim, Jesus amado, eu acho que não tem ninguém aqui que está realmente querendo ver o engrandecimento do reino de Deus. Porque está todo mundo querendo saber o seguinte, o que eu vou ganhar com isso? Peraí, se eu fizer isso eu vou ganhar o quê? Qual é o benefício financeiro que eu tenho com isso? Sabe? E para mim, o que vai sobrar para mim? O que vai dar para mim? Os critérios da escolha, muitas das vezes, é só em termos financeiros. E foi o que aconteceu com Ló. Porque ele falou, olha, aqui não dá. O problema é, tá bom, então é o seguinte, eu tenho que ir para um lugar, né, aonde o meu gado vai ter uma pastagem boa, aonde o meu gado vai ter bastante água, aonde, sabe, o meu gado vai ter uma sombrinha para descansar, certo? Um lugar grande, um lugar vasto, um lugar abençoado. Quando ele olha para aquele lugar, é exatamente isso que ele vê.
Ele vê aquele lugar que é uma planície linda, diz a palavra de Deus, igual o jardim, igual o jardim do Éden, cheio de árvores e águas. Ele falou, maravilha, é ali o lugar, meu amigo, entendeu? Ah, meu gado ali vai crescer, vai reproduzir, vai dar muito mais ainda. E outra, são várias cidades. Tinha mais ou menos umas 10 cidades ou mais naquela região. Certo? Olha, maravilha, ali ainda vai dar para fazer business ainda, né? Vai dar para me vender o meu gado, e maravilha. O critério dele foi pura e meramente, simplesmente financeiro. Pastor, como é que você fala um negócio desse? Porque em nenhum momento o critério dele foi, espera aí, eu tenho que pensar primeiro no meu tio. Porque afinal de contas, se eu estou abençoado hoje do jeito que estou, é por causa dele. A bênção de Deus está sobre ele. Quem saiu com a promessa de Deus foi ele. Quando eu saí com ele, eu não tinha nada. E se eu tenho o que eu tenho hoje, é porque ele me abençoou. Não seria mais bonito Ló virar e falar para Abraão, meu tio, de maneira nenhuma, eu não vou escolher, o Senhor escolhe para onde o Senhor quiser ir, e eu pego o outro caminho. Se o Senhor quiser ir para o norte, eu vou para o sul. Se o Senhor for para a direita, eu vou para a esquerda. Não seria um critério mais bonito? Ele escolher desta forma, ele escolher o caminho dele de acordo com aquilo que Abraão iria escolher para ele. Mas ele não quis saber de Abraão. Abraão que se lixa, meu irmão. Você está me entendendo? Não, eu vou escolher primeiro, então, né? Igual diz o outro, né? Quem chega por último fica querendo, meu irmão, entendeu? Então é aquele negócio, né? Segundo lugar é o primeiro que perde. Não é isso? O negócio é você chegar em primeiro. Não, é para me escolher, então, maravilha. Eu pego logo o melhor, e agora você fica com o resto. Ele não pensou em Abraão. Ele não pensou na sua família. Ele não pensou na sua família. Os critérios de Ló não incluíram saber se a cidade para onde ele estava indo era uma cidade aonde ele poderia criar as suas filhas. Qual é a moral desse lugar? Certo? Esses moradores de lá, será que eles, são pessoas de um bom comportamento, uma boa moral? Porque eu tenho 2 filhas, né? Eu vou criar elas nesse lugar. Será que ele não pensou nas filhas? Ele não pensou na mulher? Ele não teve critério nenhum, a não ser o financeiro, para escolher morar ali aonde ele morou. Diga misericórdia. Nós temos que tomar cuidado, porque você pode escolher o caminho, mas você, depois, não pode trocar o destino. Não tem como. Depois que você escolheu o caminho e entrou nele, ele vai te levar ao destino que ele está, entendeu? Estipulado de chegar. Não adianta você comprar aqui uma passagem aqui, de avião, certo? Para São Paulo, né? E aí, quando o avião está no meio do caminho, você fala, não, eu queria descer no Rio. Hã? Peraí, vou falar com... Olha, moça, aqui, seguinte aqui, ó. Fala lá com o capitão, entendeu? Que eu mudei de ideia. Então é o seguinte, fala com ele para ele ir primeiro no Rio de Janeiro, entendeu? Deixar eu lá, aí depois ele vem para São Paulo, porque eu mudei de ideia. Não quero descer em São Paulo, não. O que você acha que acontece? Hã? Você acha que eles vão, entendeu? Mudar a rota, entendeu? Porque você mudou de ideia. Você pode escolher o seu destino pelo seu caminho, mas antes de você pegar o caminho. Porque depois você pegou o caminho, meu amado, certo? O destino vai chegar. E aí que está a grande questão da sua escolha. Os critérios que você usa para escolher são muito importantes. E o caminho que você escolhe é muito importante. A Bíblia diz que o salário
do pecado é morte. Você escolher pecar e depois falar que a morte, não mudei de ideia. Né? Não, eu pequei, mas eu mudei de ideia, não quero não. Quer morrer não. Não, irmão. A Bíblia fala que cada ação sua, certo? Cada coisa que você faz vai gerar um fruto na sua vida. Tem muita gente que não entende esse negócio. Deus perdoa pecado, sim ou não? Sim, fala um sim com força, irmão. Sim! Deus perdoa pecado e graças a Deus que Ele perdoa. Mas as consequências do pecado, Ele apaga? Você não tem que resolver isso não? Você não tem que lidar com isso não? Quer dizer, pode pecar à vontade, né? Depois chega Deus, pede perdão, e aí não tem que preocupar com mais nada. Não, querido. Você recebe o perdão, mas as consequências você vai ter que lidar com elas. Pergunta ao seu irmão assim, quais são os seus critérios? Sodoma e Gomorra, essa cidade, toda essa história, todo esse acontecimento é tão importante que foi usado por vários homens de Deus. Moisés usou essa questão de Sodoma e Gomorra para falar com o povo de Israel. Isaías falou a respeito de Sodoma e Gomorra, Jeremias falou a respeito de Sodoma e Gomorra, Ezequiel, que nós estamos lendo aqui, falou a respeito de Sodoma e Gomorra, Amós falou, Zacarias falou, Jesus falou pelo menos 2 vezes a respeito de Sodoma e Gomorra, Paulo falou, Pedro falou, Judas falou, João falou. Então nós vemos que é importantíssimo nós entendermos a lição de Sodoma e Gomorra. Se todos eles falaram dessa história para tirar lições para nossas vidas, porque tudo começou com uma escolha. Tudo começou quando ele decidiu ir para lá. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Os homens de Sodoma e Gomorra, eles não eram tão perversos assim no princípio não, irmão. Inclusive, o próprio Senhor Jesus diz que os homens de Sodoma e Gomorra, na verdade, eles receberam juízo de Deus porque Deus é justo. Mas Jesus fala algo tremendo, eu não sei se é em Mateus ou Lucas, acho que é Lucas, que Jesus diz assim, ó, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se os milagres que foram feitos em vós tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, eles não teriam sido destruídos. Para e pensa nisso um pouquinho. Jesus falou isso, não foi outro não. O próprio Jesus, quando usou Sodoma e Gomorra, disse, olha, eu tenho certeza e convicção que se eu tivesse aparecido lá como Cristo, certo? E feito os milagres que fiz aqui, lá eles teriam se convertido. Foi a mesma coisa que aconteceu com Jonas. Depois que Jonas se converteu, foi lá pregar, Nínive, o que aconteceu? Não foi destruída, porque eles se arrependeram, mudaram o seu caminho, o seu proceder. Glória a Deus! Só que era um outro momento, era uma outra dispensação. E eles não entenderam o momento profético em que viviam. O tempo da lei foi a mesma coisa. Não entenderam o momento profético em que viviam. E hoje, será que você entende o momento profético que você está vivendo? Será que você entende, sabe, o momento em que você está inserido? Porque Jesus literalmente está dizendo o seguinte, olha, é que naquela época lá era verão. Mas se lá fosse inverno, como foi aqui, não teria acontecido o que aconteceu. Imagina, esses homens não eram tão ruins assim. O lugar não era tão ruim assim. No princípio era uma bênção. Inclusive, eles viviam debaixo de julgo de um outro rei. E esse outro rei colhia imposto. Um dia eles se reuniram, né?
E você lê isso lá em Gênesis, a guerra dos 4 reis contra os 5, né? Eles se reuniram, falaram, não, nós vamos lutar contra ele. Para com esse negócio, não vou pagar imposto mais não. E aí o que acontece? Eles perderam a guerra. E nessa bagunçada toda, quem estava lá no meio da guerra? Ló. Ló. Porque afinal de contas ele não escolheu ir para lá. Não escolheu. Ele falou assim, o lugar é legal. O lugar é gostoso. Vou para lá. E ele foi. E aí quando a guerra pegou, meu amigo, certo? Que veio eles, aonde ele vivia, perderam a guerra, foi levado cativo como escravo, e tudo que ele tinha foi levado embora também. A bênção foi o quê? Que aí um trabalhadorzinho dele lá, saiu correndo, conseguiu fugir, foi correndo para Abraão. Abraão, sabe o que aconteceu? Rapaz, houve guerra lá, e levaram Ló preso, levaram as filhas dele, levaram tudo que ele tinha. Abraão, com pena do seu sobrinho, certo? Pega os seus trabalhadores, 300 e poucos homens, vai lá, faz guerra contra o outro rei e liberta o povo de Sodoma e Gomorra. Dá um glória a Jesus. Houve um momento em que Deus usou Abraão para libertar Sodoma e Gomorra da escravidão. Diga glória a Jesus. Talvez você nunca tinha escutado isso na vida. Talvez tudo que você escuta Sodoma e Gomorra né? Mas não é não, meu irmão. Nada começa tão ruim desse jeito, não. Você está achando o quê? Que o cara já nasceu bandido, traficante, estrupador? Você está achando o quê? Não é assim não, irmão. Existe um processo, as coisas vão acontecendo. São escolhas que vão sendo feitas ao longo do caminho. E daqui a pouco chega onde chega. Mas o lindo é o Deus que nós servimos, que ao longo do caminho, Ele nos dá várias e várias oportunidades para nós mudarmos o nosso proceder. Levanta a mão e dá glória a Deus. Você já imaginou Sodoma e Gomorra agora libertos por Abraão? Chegaram, quiseram até dar dinheiro para Abraão. Pô, Abraão, obrigado, cara, toma aí. Ele falou assim, nananina não. Olha a diferença, certo? Quem tem critérios de escolha que são divinos. Olha a diferença quem anda com Deus. Certo? Aqui, ó, você fez todo esse trabalho e tal. Toma aqui o dinheiro. Abraão falou assim, nada disso. Eu não quero um centavo de ninguém. Porque eu não quero amanhã ou depois que vocês venham dizer que Abraão enriqueceu por causa de vocês. Não quero presente, não quero dinheiro, não quero nada. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Aleluia. Abraão não era só um homem, certo? O pai da fé, mas ele era um homem de princípios. Ele não se vendia, ele não se corrompia. Tinha alguma coisa errada ele receber ali uma oferta? Ele não. Só que ele no coração dele achou melhor não. É o que Paulo diz, entendeu? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, meu irmão. Nem tudo edifica, nem tudo é bênção, sabe? Infelizmente, hoje em dia, os crentes, o critério é muito pequeno. Se é pecado, se não é pecado. Mas você quer pecado? Não é pecado não, então para fazer. E o problema todo, que o critério ainda do que é pecado, rapaz, é algo assim, sabe como é que é o negócio? Largo. Hoje em dia, entendeu? Assim, a lista de pecado ficou desse tamanhozinho assim, ó. Entendeu? Hoje em dia quase nada é pecado. E aí o critério é só, não é pecado, não é pecado. Só que esses homens tinham um critério diferente para a escolha. Abraão tinha um critério diferente para a escolha. Ele disse, não, de maneira alguma. Eles tiveram naquele momento, certo, a bênção de Deus para escolher. A partir daquele momento, fala, rapaz, olha só, Deus trouxe Abraão, certo? Através de Ló, que está no nosso meio, para nos abençoar, nos libertou. Só que eles não entenderam isso. E eles começaram, a partir daí, fazerem escolhas terríveis. E a grande questão é o seguinte, desde Gênesis, a terra ficou amaldiçoada por causa do homem.
Você sabia que não existia espinhos quando Deus criou o Jardim do Éden? Sabia disso? Não existia espinhos. Não existia espinho. Não existia aquele negócio lá que você passa lá quando vai, coça pra caramba lá. É isso aí, ó. Entendeu? Poison ivy. Entendeu? Tinha nada desse troço não, irmão. Nada disso. Nem espinho, nem zabrô, tinha nada. Rosas não tinham espinhos. Né? Hoje em dia, geneticamente, eles fazem umas rosas sem espinho, né? Faz uva sem semente, faz melancia sem semente. Já comprou? Né? A primeira vez que eu vi melancia sem semente, eu falei que está com defeito de fabricação esse trem aqui. Ó. Entendeu? Não, mas isso aí eles, né, mudaram geneticamente. Não tinha. Não tinha. Foi criado depois. A terra ficou debaixo de maldição por causa do homem. Deus falou no Jardim do Éden, de hoje em diante, vai existir espinhos e abrolhos por causa do seu pecado. A palavra de Deus diz que até a natureza geme com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. A Bíblia diz que no milênio, certo? O leão vai deitar com o cordeirinho, certo? Não vai haver mais essa coisa que existe hoje, que você vê que é maldição por causa do pecado do homem, é consequência de pecado. Por isso que é um negócio, irmão, certo? A questão toda é se você tem a bênção de Deus ou se você não tem. Se você faz escolhas com critérios divinos ou não. Porque tem lugar que o cara está lá e não dá nada, e só dá problema. Tira ele de lá, coloca um abençoado, o negócio começa a dar. Camarada que não quer nada de Deus tem um business. Aí ele fica desesperado, que está dando prejuízo, não dá nada, vende o business. Aí Deus direciona, vai lá um servo de Deus. Estou falando evangélico, estou falando servo de Deus. Tem muito evangélico que não é servo de Deus não, viu? Servo de Deus, verdade. Né? Aí vai lá, pega aquele negócio, daqui a pouco desanda, começa a ganhar dinheiro, igual chega. Aí o cara que vendeu fala, rapaz, o que aconteceu? Aconteceu que é a pessoa, se está abençoada, vai prosperar. Se está debaixo de maldição, não vai dar nada. Isaac estava num momento de seca, num momento de fome. Aí eles vão lá no Egito. Aí Deus diz para ele, não vai no Egito, não, fica onde você está. Eu vou te abençoar aí onde você está. Pode plantar, que eu vou te abençoar. Todo mundo plantava, não dava nada. Todo mundo trabalhava, não conseguia nada. A Bíblia diz que ele plantou e colheu até 100 vezes mais. Num período de seca, num período de problema, num período de fome, onde ninguém estava dando nada. No mesmo, sabe, aqui está o terreno dele. Está verdinho, está dando, está plantando. Aqui está o terreno do cara. Está seco, não dá nada. A bênção de Deus. A bênção de Deus é quem enriquece e não acrescenta dores, diz a palavra do Senhor. Mas tudo isso tem a ver com as suas escolhas. Quais os critérios que você tem para escolher? Porque o que acontece? Aquele lugar maravilhoso se tornou em um lugar desastroso. Chegou um momento que eles foram se pervertendo tanto, que Deus desce do céu, com 2 anjos. Você vai ler na Bíblia que são 3 anjos que apareceram. Só que a gente consegue entender que foi uma teofania. Ou seja, uma aparição de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Porque ele recebe adoração. O único anjo que recebe adoração na Bíblia, no Antigo Testamento, é Deus encarnado. Diga amém. Qualquer outro anjo, se quiser adorar, fala, não adora Deus. E naquele momento eles vieram a Abraão. E quando chega Abraão, certo? Abraão levanta e fala, queridos, vem cá para casa e tal. E aí já fala com a mulher, entendeu? Não fala nem botar água no feijão não, né? Faz o feijão mesmo. Fazer uma comida especial. Ele já vai lá no seu gado, pega um animal especial, manda o rapaz se preparar. Irmão, tudo isso teve um processo. Não são 5 minutos, não. Imagina, você é dono de fazenda, quanto tempo que leva para ir lá, pegar a vaca,
matar a vaca, cortar, limpar, né? E a irmã ia chegar lá fazer aquele bolo, não é isso? E preparar tudo. Aí disse que botou lá o vitelo, botou pão, botou manteiga, botou leite, botou tudo diante deles, lavou o pé deles. Aí come à vontade. A Bíblia diz que eles sentaram, comeram com Abraão. Tiveram um momento de comunhão com Abraão. Olha só o que a sua escolha pode ter. Você pode ter os anjos de Deus contigo, sentado contigo, tendo comunhão contigo, se alimentando juntamente contigo na presença de Deus, ou eles podem chegar para destruir tudo que você tem, inclusive você no meio de tudo isso. A escolha é sua que vai determinar isso. E os anjos estão ali com ele, naquele momento agradável. Aí Deus diz assim, vou esconder alguma coisa de Abraão, meu amigo? Vou nada. E explica para Abraão, o negócio é o seguinte, nós estamos a caminho de Sodoma e Gomorra, vamos acabar aquele troço, vamos matar todo mundo, vamos acabar com tudo. Que aquele pessoal lá já deu um monte de oportunidades para eles, certo? Várias oportunidades, mas eles não querem saber de nada. E está cada dia pior. Preste atenção. Uma cidade, diga para mim aí, uma cidade pequena. Uma cidade pequena tem quantos mil habitantes? 5 mil habitantes. 5 mil habitantes, uma cidade pequena. Amém? Só para a gente falar aqui, né? Vamos dizer que Sodoma e Gomorra tinha 5 mil habitantes. Né? Eu creio que tinha muito mais do que isso. Porque quando você lê o texto, você entende que não foi só Sodoma e Gomorra que foram destruídas. Na verdade, foram 5 cidades que foram destruídas. Tá? Mas vamos dizer que no meio dessas cidades todas, né, tinha 5 mil habitantes. Certo? Aí Abraão começa a conversar com Deus, e aí você vê o poder da intercessão. O poder da intercessão. Aquela pessoa que tem intimidade com Deus, que anda com Deus, que está junto com Deus, que escolhe de acordo com os critérios de Deus, o poder e a influência que essa pessoa tem para poder ser bênção na mão de Deus. Quando Abraão recebe essa revelação de Deus, ele vira para Deus e fala assim, ó Deus, deixa eu falar uma coisa com o senhor, deixa eu fazer uma proposta. Né? Deixa eu falar uma coisa com você. Abraão sabia que não tinha nada. Ele sabia que o lugar lá era treva, que o pessoal lá era tenebroso mesmo. Mas ele começou com um número assim, que ele achou assim, pô, né? Eu sei que não tem, mas entendeu? Para não começar alto demais, que chama essa alto demais, aí depois não dá para baixar muito, né? Aí ele começou com 50. Senhor, mas o Senhor é Deus justo, verdadeiro, o Senhor jamais vai trazer juízo e maldição sobre o justo, junto com o ímpio. O senhor sabe separar as coisas, o senhor sabe fazer isso. Então, se o senhor tiver 50 justos, lá naquela cidade, tinha 50 homens, né? Justos, homens honestos, homens, né, tal. O senhor vai destruir tudo? Aí Deus vira para você, não, Abraão. Se tiver 50 justos lá, eu não vou destruir nada. Presta atenção. Olha a influência que um cristão autêntico faz aonde ele está. É coisa que nego não gosta de escutar, né? A pessoa não gosta de escutar muito, não. Mas deixa eu falar com você. Tem firma que não vai falir só porque tem homem de Deus e mulher de Deus trabalhando lá. Ah, que isso, pastor? Mas claro, se Deus está falando aqui, se tivesse um certo número de justos, ele não ia destruir nada por causa deles. Ou seja, se você tem a bênção de Deus e Deus te colocou no certo lugar, pode falir o restaurante do lado, onde você trabalha, não vai falhar, não vai falhar. Porque Deus tem compromisso com você, Ele vai te abençoar. Só que ele sabia que não tinha 50 coisa nenhuma. Aí começou a barganhar com Deus, né? Igual a gente faz de vez em quando, né? Mas, Senhor, vamos dizer que dos 50 falta 5, né? Então, porque faltou 5, o Senhor vai destruir, né? Aí Deus falou assim, não, se tiver 45 eu não destruo. Aí ele falou, mas Senhor, vamos dizer que dos 45, né? Falta mais 5. Por causa que faltou 5, você vai destruir. Eu falei, não, se tiver 40 eu não destruo.
E ele foi barganhando com Deus até chegar em 10. Para e pensa. Cidade pequena, 5.000 habitantes. Você já imaginou, dentro de 5.000 habitantes, você não achar 10 pessoas justas ao critério divino? Não é o que eu e você achamos que é justo, que é honesto, que é sério, que é gente boa, que... Não. Nos critérios divinos. Você já imaginou não ter 10 pessoas? Aí Deus falou, acabou, Abraão. Porque daqui a pouco, entendeu? Vai chegar em 1, né? E aí o único que tinha lá, mais ou menos, era Ló. Né? Está arriscado, assim, mas Senhor, se tiver meio crente lá, né? Se tiver meio, se tiver um assim, sabe o que é? Que está mais ou menos convertido, está em cima do muro. Né? Não tinha 10, irmão. Porque eles foram se pervertendo. E as suas escolhas foram tão terríveis que levou à destruição. Agora presta atenção. Como é que Ló entrou? Ló entrou com a sua mulher, com as suas filhas, com a sua fazenda, todo o seu dinheiro. Chegou, rei da cocada. Diretor do banco foi lá, chamou ele para tomar um cafezinho. Não é? Pessoal lá do comércio da cidade, entendeu? Ô, queridos, aqui hoje, agora temos aqui nossa cidade aqui, seu Ló, businessman e tal. Mas no final das contas, o que aconteceu? Os anjos chegaram lá para tirar ele, só, mais ninguém. Só ele. Os anjos foram lá para tirar ele. Aí virou para ele e falou assim, olha, você tem a influência para abençoar mais pessoas. Faz o seguinte, você tem parente? Tem não. Só tem os namorados das minhas filhas. Olha aí. Até para namorar você tem que saber escolher, diga aleluia. Até para namorar você tem que saber escolher. Os namorados das filhas de Ló iriam receber uma bênção extraordinária na vida, se eles tivessem critérios divinos para escolher. Porque quando Ló chega para conversar com eles, disse, olha, tem 2 anjos lá em casa, e eles vieram para destruir tudo. Só que é o seguinte, certo? Está dando liberdade para nós, vocês estão namorando as minhas filhas, vem com a gente, vamos embora. Os meninos olharam e falaram assim, cara, tu tá doido. Nada, vou sair daqui não. Perderam a bênção, porque não souberam escolher. Ele sai empurrado pelos anjos. A Bíblia diz que saiu empurrado, arrastado, certo? Ele, suas filhas e sua mulher. E a ordem foi, não olha para trás. Fala para o seu irmão assim, para de olhar para trás. Literalmente, tem gente hoje que está igual estátua de sal. Não move, não progride, não vai para frente, porque parou e só fica olhando. Ah, mas semana passada, mês passado, ano passado, mas fica só olhando para trás. E tá parado, está agarrado no passado. Fala para o seu irmão assim, olha para frente, querido. Olha para frente, você tem que ter fé em Deus. Ela vai e olha para trás, vira uma estátua de sal. Para mim concluir, ele, pela sua escolha, chegou na cidade com mulher, filhas e bem financeiramente. Ele sai sem 1 centavo, perdeu tudo que ele tinha, só saiu com a roupa do corpo, perdeu a mulher, porque ele não teve critério de escolher quando foi para lá. Ele não pensou na mulher dele, certo? Vou falar uma coisa para você, você conhece o seu cônjuge, amém? Se você não conhece, shame on you. Você deveria conhecer, certo? Eu sei, ué. Meu irmão, se eu for comprar alguma coisa para minha mulher, eu sei. Se eu for levá-la a algum lugar, eu sei. Eu sei.
aquele negócio. Agora, se você não tem critério por família, se as suas escolhas, a sua família não está incluída, se as suas escolhas, você só pensa em você e a família que se rebente, vem atrás do jeito que quiser, cuidado! Você está colocando a sua família em risco, você pode perder a sua família. Ele não pensou nela. E aí o que acontece? O coração dela ficou lá atrás. Saiu só com a roupa do corpo, ficou sem a mulher, e aí foi para a cidade. Chegou na cidade, ele morreu de medo e foi morar na caverna. Camarada que vivia do lado de Abraão, extremamente abençoado, agora está morando dentro de uma caverna, morrendo de medo, sem a sua esposa, certo? E com 2 filhas completamente corrompidas. Completamente corrompidas, certo? Porque elas viram e falam o seguinte, não, agora a gente tem que suscitar herança, entendeu? Então vamos fazer o seguinte, vamos embriagar o nosso pai, né? Então ele fica bêbado, eu durmo com ele essa noite, ele me engravida, aí na noite seguinte a gente mete vinho para ele de novo, porque ele está depressivo, ele está chateado, ele está com medo, desce cachaça nele, né, para amenizar a dor, ele fica doido, e aí você vai lá e deita com ele também. E aí as 2 deitaram com o pai, cometeram incesto, as 2 ficaram grávidas do pai, aí nasceu os edomitas e os moabitas, certo? As 2 nações que viraram inimigos da nação que Deus escolheu, ou seja, todo o fruto das escolhas dele só foi contrário aos frutos da escolha de Abraão. Guerra para toda a eternidade. O camarada foi de mal a pior por causa das suas escolhas. Fica de pé em nome de Jesus. Agora, antes de você achar que este lugar, né, que essas cidades eram uma cidade assim, entendeu? Extremamente diferente da cidade que nós vivemos hoje, né? Não, Sodoma e Gomorra foi cidade que, entendeu? Hoje em dia não, entendeu? Não tem nenhum lugar parecido com isso, não. Preste atenção. Eu falei que nós estamos vivendo um momento profético, uma dispensação diferente. E você tem que entender o momento que você está vivendo. Deus agiu daquela forma naquela época. E Deus age de maneiras diferentes, em épocas diferentes, dando outras oportunidades para as pessoas. Hoje tem Jesus Cristo. Hoje você pode correr para Cristo. Hoje, Jesus Cristo é a escolha que vai te garantir a tua bênção. O profeta Ezequiel, quando ele fala do pecado de Sodoma e Gomorra, muita gente fala, Sodoma e Gomorra é porque tem um monte de homossexual. Deus destruiu porque tinha muito gay lá. Entendeu? Agora você quer ficar de gay. Né? Deixa eu falar uma coisa para você. Existia homossexualidade lá também? Existia. Mas Deus não destruiu Sodoma e Gomorra por causa de homossexualidade só não, filho. O profeta, ele diz o seguinte, que as razões, ou seja, a raiz do problema que gerou a destruição, e isso aqui pode se aplicar individualmente ou cooperativamente, ou em termos de nação, de povo, de família, o que seja. Então aplica isso aqui pessoalmente para você. A maldade foi soberba. Deus destruiu por causa da soberba. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. O povo de Deus tem que aprender a ser humilde e não soberbo. Rapaz, tem uns camaradas lá no Brasil hoje em dia que é uma soberba que só a graça. E eu tô falando aqui, ó, sabe? Dentro da igreja, não tô falando lá fora, não. Sabe? Tem uns negócios que... Não, porque eu sou homem de Deus e assim vai, pode!
soberba o negócio. Estava lendo sobre o William Seymour, camarada que foi um dos instrumentos mais usados por Deus no avivamento da Rua Azusa. A biografia conta que ele era o cara mais humilde que eles conheciam. E quando chegavam os doutores, os filósofos, o pessoal que chegava, sabe, só para combater, para brigar, para ser do contra, para fazer confusão com ele, olha que o pessoal batia a cara nele, assim, ó, e começava a falar, ele só ficava olhando para a cara deles, assim, na humildade, que eles ficavam tudo desarrumado. E daqui a pouco eles pediam desculpa e iam embora. E isso, sem ele falar nada. Só porque estava cheio da graça, da presença de Deus na humildade. Se alguém podia falar, né? Não, se eu sou servo de Deus agora, então teu pé vai quebrar. Se eu sou servo de Deus, então tua filha vai morrer. Se alguém tinha autoridade espiritual fazer os negócios desse, era ele, meu irmão. Mas ele nunca fez isso. O primeiro mártir da igreja morre levando pedrada. O testemunho é que quando olharam para ele, a face dele brilhava como de anjo. Ele diz, olhava para o céu e vê o céu aberto e o Filho de Deus de pé do lado do Pai para receber. Se alguém podia levantar naquela hora e dizer, Deus, mata esses infelizes tudo agora. Não podia ser ele? Mas a Bíblia diz que ele faz uma oração, e a oração dele é o quê? Perdoa eles, Senhor. Deus destruiu por causa da soberba. E a pior soberba que existe é a soberba espiritual. Soberba espiritual é a pior que existe. É quando o cara acha que, sabe, ele é a terceira, a quarta pessoa da Trindade. Seja mais humilde, irmão. Sodoma e Gomorra foi destruída porque Deus olhava lá para baixo e só via nego soberbo. Fartura de pão. Olha aí. Deus destruiu porque tinha muito pão. Deixa eu traduzir para você. Prosperidade. Eles tinham muito. Tinha dinheiro até dizer chega. Fartura de pão. Eu vi uma estatística, e o meu tempo já acabou, e eu não tenho ela aqui, mas procura no Google. Que eles começam a dizer o seguinte, se você se alimenta uma vez por ano, se você toma banho todo dia, se você tem acesso à água, não sei o que, você faz parte aí da porcentagem do mundo inteiro. Tipo assim, né? Quem tem essas coisas que nós temos aqui, certo? Nós fazemos parte, assim, de acho que 10% da população do mundo. Um negócio assim. Eu falei, hã? Não, peraí. Procura no Google que você vai ver. E às vezes, a gente nunca para agradecer. A maioria de nós aqui, ó, pode escolher o que quer comer amanhã. Sim ou não? Sim ou não? A maioria aqui, ó. Tem alguém aqui que amanhã vai comprar carne moída de terceira? Existe carne moída de terceira aqui para você comprar em algum lugar? Se for uma açougue brasileira aí, sei lá. E se alguém comprar carne moída de terceira aqui no açougue é para fazer comida para o cachorro. Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra por causa da fartura. Eles tinham demais. Eram soberbos, tinham demais e eles eram ociosos. Qual tipo de ociosidade era essa? Qual ociosidade era essa? Só para dizer para você que é uma ociosidade espiritual, onde só se preocupavam com o material. E se falasse de coisas espirituais, era uma ociosidade. Ninguém orava, ninguém buscava a Deus, não tinha, sabe, ocioso. E aí que é a raiz do problema. Deus fez tudo perfeito, mas os homens buscaram muitas invenções, diz a Bíblia, certo?
pessoa inventa muita moda, meu irmão, quando não tem nada para fazer. É igual meu pai dizia: cabeça vazia é oficina do capeta, é ou não é? Bota criança junto sem nada para fazer para você ver. Só inventa besteira, é ou não é? Não inventa nada que presta. Só que cresce e continua do mesmo jeito. Se vier ocioso, só inventa ideia de rato. E para juntar com tudo isso, apesar de ter muito dinheiro, de ter muito pão, eram muito soberbos, eles não estendiam a mão para o pobre e para o necessitado. Cuidado, verdadeiro cristianismo tem a ver com ganhar almas e estender a mão para o pobre e o necessitado. Quando Jesus vier, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome expulsei demônio. E Deus falou assim: vai embora que eu não te conheço. E vai virar para o outro assim, ó: vinde, entrai, porque eu estive com fome. Não é que você veio profetizar para mim, não. Eu tive sede e você me deu. Não é que você veio expulsar demônio de mim, não. Eu estive nu e me vestistes. A grande questão que Deus resolveu acabar com Sodoma e Gomorra é porque isso acontecia lá. E você acha que é a única cidade no mundo que é assim? Será que é difícil achar cidade assim? De homens soberbos, de pessoas soberbas, fartos, que não estão nem aí para pobre, para necessitado, para desgraça de ninguém, não quer ajudar ninguém. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus. Quais são os critérios da sua escolha? Quais são os critérios da sua escolha? Será que você pensa na sua esposa, nos seus filhos? Será que você coloca Deus em primeiro lugar? Será que você busca Deus para ter a direção de Deus para as suas escolhas? Com certeza, Ló não orou a Deus e pediu direção de Deus. Se Ló tivesse orado e pedido direção de Deus, Deus não iria dizer para Ló: vai para Sodoma e Gomorra. Qual tem sido as suas escolhas? Foram escolhas que você fez que levou você aonde você está? E serão as escolhas que você vai fazer daqui para frente que vão garantir você estar abençoado ou não, abençoada ou não, desfrutando de tudo que Deus tem para a sua vida ou não. Eu falei no princípio, Deus tem bênção para você, tem vitória para você, mas depende das tuas escolhas. Depende das tuas escolhas. Eu quero orar por você nessa noite. Feche os seus olhos. Aleluia. Senhor Deus, eu te louvo pela vida dos teus filhos. Te agradeço pela tua palavra tão linda, tão rica, tão preciosa. Que hoje podemos olhar, ó Deus amado, para Sodoma e Gomorra e entender que ficou daquela forma por escolhas de homens pecaminosos, que trouxe o juízo do Senhor sobre eles. Senhor, nós não queremos fazer escolhas que vão trazer juízo sobre nossas vidas. Nós queremos fazer escolhas que vai trazer bênção do Senhor sobre nós. Eu te louvo porque o Senhor tem nos dado livre arbítrio, tem nos escolhido, tem nos mostrado o caminho que leva até a bênção. Mas infelizmente muitas vezes nós optamos por atalhos, nós optamos por escolhas, Senhor amado, que só geram dor de cabeça e problema. Mas nessa noite teus filhos estão na tua presença, entendendo, ó Deus, que nós temos que ter critérios.
não nos desesperar. Entender, ó Deus, que a bênção que o Senhor tem para nós é nossa e ninguém pode tomar. Por isso que Abraão deixou Ló escolher primeiro, porque ele sabia, tinha certeza e convicção da tua bênção sobre ele, independente. E Ló não entendeu isso. Senhor amado, mais gratidão em nosso coração. Senhor amado, que os nossos critérios sejam mais familiares, mais divinos, mais bíblicos. E Senhor amado, se há em nós soberba, arranca de nós, ensina-nos o caminho da humildade. Se há fartura de pão, e com isso nós não estamos estendendo a mão para o pobre e necessitado, Senhor amado, fala conosco, para que possamos repartir, ó Deus amado, o nosso pão com aquele que não tem, com aquele que precisa. Move em nosso favor, move em favor dos teus filhos que se encontram no altar nesta noite. Decisões que precisam tomar, ó Deus, mas eles buscam a direção do Senhor. Vem, Senhor amado, falar de maneira clara e objetiva no coração, na mente de cada um dos teus filhos, para que eles façam escolhas acertadas e com elas eles possam ter o destino que o Senhor tem preparado e reservado para eles, de bênção, de saúde. Oh, aleluia, aleluia. Levante as suas mãos e comece a adorar a Deus.